Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Adelson e esse é mais um vídeo da oficina Flash Digital. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas sugestões de práticas que vocês podem estar utilizando no ChatGPT. Na última aula nós mostramos algumas teorias, né? Então a parte teórica de tudo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Já estou com o ChatGPT aqui aberto. Então, e já pode até ver, né, que eu estou logado no ChatGPT, por isso que aparece meu nome ali. Mas vamos lá. Primeiramente eu vou pedir para ele. E aí, eu vou até ler para vocês ainda o que eu escrevi antes de ver a resposta dele, que foi: a Oficina Flash Digital é um projeto do empreendedorismo digital da Universidade Federal de São João del Rei, em parceria com a Licenciatura Intercultural de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. Ela consiste em uma série de aulas que foram feitas primeiramente por meio de reuniões online e posteriormente por gravações em aula que viriam a ser postadas no YouTube. As avaliações eram feitas através de atividades que englobam assuntos estudados, às vezes comunicando mais de uma ferramenta entre si. Como vocês podem ver aqui, ó, ele fala para você assim, que isso é uma versão revisada, né, e aprimorada do seu texto. Então vai ser uma versão mais polida, né? Então ele vira para mim e agora fala que a Oficina Flash Digital é uma iniciativa do empreendedorismo digital desenvolvida pela Universidade Federal de São João del Rei em parceria com o curso de licenciatura intercultural de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. O projeto consiste em uma série de aulas oferecidas inicialmente por meio de reuniões online e, posteriormente, por meio de vídeos gravados e disponibilizados no YouTube. As avaliações são realizadas por meio de atividades que integram os conteúdos abordados, muitas vezes conectando diferentes ferramentas entre si. Como vocês podem ver, a estrutura do texto é a mesma, o conteúdo é o mesmo, só que ele mudou a forma como eu escrevi, fazendo com que ela ficasse mais fluida. E essa não é a única função dele para a melhoria de texto. Como ele mesmo já sugere aqui embaixo, se eu quiser eu posso adaptar ela para uma forma mais formal, acadêmica, ou às vezes uma forma mais informal mesmo, né? Isso vai de como vocês quiserem fazer mesmo. Outra coisa que vocês podem estar utilizando o ChatGPT é para pesquisar alguma coisa. Como vocês podem ver aqui, eu até deixei já digitado aqui, né? ChatGPT, você consegue me mostrar quais foram os principais conflitos das guerras em Boabas. E aí vocês podem ver, ó, que ele vai mostrar, né, alguns fatos, né? Então, ele vai dar a data, né, de quando aconteceu. Ele vai mostrar, né, quem foram os principais grupos. E aí eles vão mostrar diversos momentos aqui, né? Então, vocês podem ver, assim, que é bem interessante mesmo. Já te dá um contexto bem geral, né, de algum assunto que vocês pesquisarem. Só que uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também é que a gente aqui do empreendedorismo digital, a gente já fez um artigo. Ele era em volta, né, do ChatGPT, né, para saber qual era o conhecimento dele, né, como um grande modelo de linguagem, sobre um fato histórico. A gente escolheu a Guerra dos Emboabas porque é um fato que aconteceu, um evento histórico, né, que aconteceu aqui em São João del Rei. E como a gente queria publicar numa revista local, a gente acabou optando por escolher esse tema. Então a gente conseguiu desenvolver um artigo, né, que inclusive a gente colocou, né, qual eram os objetivos, por exemplo, para ele gerar algumas perguntas. E aí ele gerou essas perguntas baseado nos nossos objetivos, mostrou até os resultados esperados e esse tipo de coisa. E depois que ele já gerou essas perguntas para a gente pediu para ele responder essas perguntas. E aí as respostas foram até interessantes, né? Como vocês podem ver aqui, ele responde, né, numa forma mais geral, né? Olha, vocês podem até ver ali que ele já até mudou, né? Atualmente lá, ele está mostrando que foi de 1707. Quando a gente pesquisou, estava falando que era de 1708. Agora ele já mudou um pouquinho. Outro momento, né, ele fala de vários, ele divide em vários tópicos, né? Como vocês podem ver. E ele, inclusive, fala sobre a exploração, né, de Goiás e Mato Grosso se decorreu como uma das consequências dessa guerra. E um dos fatos que a gente descobriu, assim, quando a gente estava desenvolvendo o artigo, é que os historiadores atuais, eles não acham que isso seja verdade, né? Eles acreditam que isso não é uma consequência direta e que presumir isso é mais uma falácia do que realmente um fato. Como vocês podem ver que, até mesmo para um assunto mais geral, assim, ele costuma dar esses erros, ele costuma alucinar um pouquinho. E isso foi uma coisa que a gente até mostrou bastante nesse artigo.
a gente acabou falando também que até quando ele pede para ser aprofundado, né? A gente pediu para ele falar sobre as fontes dele, ele começa a inventar coisas, ele começa a mostrar quão ele não é bom como uma ferramenta de busca mesmo. Mas para criação, né, de melhoria de textos, assim, ele é uma ótima ferramenta, ok? E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que ele também consegue, é, você consegue também estar colocando arquivos, né, ou fotos no chat GPT. Então vocês vão vir aqui nesse maisinho, olha, adicionar fotos e arquivos, e vocês podem vir aqui, ó, adicionar fotos e arquivos, vai abrir, né, as suas opções, né, de arquivos. Eu vou só pegar um arquivo aqui, né, vocês podem pegar o arquivo que vocês quiserem, eu vou só estar escolhendo um aqui aleatório, e aí vocês vão ver daqui a pouquinho. Vocês podem ver, eu já escolhi aqui. Esse daqui é só quais são os passos de instalar o OBS que eu tinha falado para vocês. Então eu vou pedir aqui para ele. Eu gerei aqui, galera, como vocês podem ver. Ele até falou ali, né, que eu cheguei no meu limite diário. Eu já vou explicar mais ou menos o que que é isso. Mas aqui, ó, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né, ele basicamente ele tinha como instalar o OBS, né? E aí ele mostra que exatamente tudo aquilo que tá lá naquele arquivo. E é um resumo, né? Às vezes vocês podem estar precisando, né, para resumir algum livro que vocês não têm tempo de ler, alguma página de internet que vocês baixaram, que e vocês querem que ele resuma também, pode ser interessante. Uma das coisas que é interessante, né, que até aconteceu aqui quando eu pesquisei da última vez, foi essa parte, né? Você chegou ao limite do seu plano free do ChatGPT 4o. Isso daqui quer dizer que você vai ter um número máximo assim que vocês podem estar utilizando o ChatGPT e que quando vocês atingem esse máximo, quando vocês colocam é, todas essas conversas com ele, ele vai acabar virando para vocês e falando, ó, as respostas que ele vai gerar a partir disso não vão ser tão eficazes como as demais, né, como as anteriores. E isso daqui é uma coisa ruim, né? Porque acaba que você pode estar perdendo a qualidade, né, das respostas mesmo, mas também, né, é o que dá para vocês fazerem assim de uma forma gratuita mesmo. E se vocês quiserem, né, às vezes criar um novo chat, vocês podem vir aqui, ou vocês podem vir aqui também no novo chat, né? Vocês virem aqui em novo chat, ó, ele vai abrir e ainda vai te mostrar aqui, ó, que ele já tá no plano, desculpa. Ele ainda vai mostrar para vocês que o seu plano já tá no limite, então as respostas não vão ser tão boas mesmo. Ainda vai te dar um tempo de quando que esse limite vai ser redefinido, entendeu? Eu vou só abrir outra conta aqui para poder mostrar para vocês mesmo todas as outras funcionalidades sem estar com esse limite mesmo. Já volto, só um minutinho. Então, pessoal, voltei aqui agora. Queria mostrar para vocês mais algumas funcionalidades do chat GPT, só que eu não queria mostrar para vocês com aquele limite, né? Mensagens. Então, eu vou só perguntar alguma coisa normal aqui para ele. E aí vocês podem ver, ó, que ele vai me dar vários temas, né? Eu posso pedir para ele parar de gerar apertando esse botãozinho aqui, ó. E ele para de gerar, independente se tem mais informação ainda faltando ou não, ok? E é uma oportunidade boa também para mostrar para vocês como entrar em um novo chat, né? Só eu vir aqui nessa opção de novo chat, digitar qualquer outra coisa que eu queira aqui. Vocês podem ver aqui que ele vai pesquisar, né, na web. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, qual vai ser, né, as informações. Se eu quiser, eu posso estar editando, né, essa mensagem para colocar, por exemplo, depois de amanhã. Depois eu envio de novo, ó, você pode ver que não tem mais o histórico daquela outra mensagem, mas agora tem o histórico dessa nova mensagem, né, que pro dia 16 para segunda-feira. É bem interessante notar isso. E outra coisa que eu posso fazer também é que, como vocês podem ver aqui, todos os meus chats, eles vão ficando aqui, ó, nessa parte aqui de chats. Quando eu clicar em uma, ó, eu posso estar vindo aqui, selecionando a outra para pesquisar, né, qual dos chats é que eu acabei de digitar uma vez uma coisa que eu queria revisar. Esse aqui é só uma parte de extensão, né, que às vezes ele fica pedindo para vocês. Pode só ignorar.
E uma coisa muito interessante também é que vocês podem vir nesses 3 pontinhos do lado de um chat, e vocês podem estar excluindo esse chat. Então ele vai parar de aparecer aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Isso excluirá ideias de temas de festa. Eu venho aqui em excluir. Vocês podem ver que ele sumiu aqui agora. E aí a outra coisa que vocês podem fazer também é compartilhar esse chat, que é nessa opção aqui de compartilhar. Ou vocês podem vir aqui também. Nas duas partes, vocês vão conseguir compartilhar o seu chat. Eu consegui abrir aqui agora, antes tinha dado algum problema. Mas aqui, ó, ele vai aparecer para vocês assim, ó, compartilhar o link público para o chat. Vocês podem vir aqui, depois só copiar e qualquer pessoa com esse link agora, ó, vai conseguir acessar esse chat e ver o que você perguntou para ele, quais foram as respostas do chat GPT. É bem interessante também, inclusive para o nosso trabalho final. Eu estava pensando em pedir para vocês, né, para ter uma conversa com o chat GPT, eu acho que seria bem interessante mesmo. E eu acho que essa parte aqui de vocês poderem exportar a sua conversa com o chat GPT vai ser muito útil mesmo, ok? Então, para o chat GPT aqui, tem mais algumas coisas que eu quero mostrar, como por exemplo, eu vou pegar uma parte aqui, ó, do meu artigo. Vamos supor que vocês queriam traduzir uma parte que está às vezes em inglês ou copiar algum texto que ele está só em foto. Eu vou pegar essa foto aqui, né, que é do artigo, ó. Vai gerar aqui. Eu vou colar aqui no ChatGPT, eu só vou apertar Ctrl V depois que eu copiei a imagem, né? E aí eu venho aqui e falo para ele assim: traduz a mensagem da foto. Como vocês podem ver, olha, ele vai traduzir o trecho da imagem para o português. Podem ver aqui, ó, que é justamente o que eu digitei, que é o resumo, né, do artigo que a gente fez lá sobre a Guerra dos Emboabas. Mas, no geral, é isso. Vocês já tem muita coisa que vocês conseguem fazer com o ChatGPT, mas vale lembrar que ele erra muito, ele tem um costume de alucinar muito, principalmente se vocês utilizarem ele como uma ferramenta de busca. Então, evitem fazer isso e utilizem ele mais como uma ferramenta de melhoria de texto ou de resumos. Isso daí ele funciona de uma maneira impecável mesmo, ele ajuda muito a escrever textos, então isso já pode acabar ajudando vocês muito, ok? Obrigado, é isso.